Já, pai. Meus queridos irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus desta manhã. Deus possa abençoar a sua vida deste dia. Que Deus possa resplandecer a sua glória na vossa vida. Que Deus possa abençoar grandemente a vossa vida, abundantemente, mais do que além do que você pede ou pensa e imagina. Deus tem algo para dar nesta manhã. Glória a Deus. Nessa manhã que você acordou, porque Deus sustentou a sua vida. Deus deu mais um ano de vida para você. Deus é nosso Criador, nosso Redentor. Também diz, aquele que tudo que pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vos dará. Outra coisa, o segredo disso é assim, você amar a Deus e guardar o seu mandamento, para a glória e honra do nome de Jesus, para a glória. Somente você confiar e crer no poder da sua palavra, crer no poder do seu nome santo e poderoso. Só Ele é digno de confiança e digno de glória e louvor. Quero deixar uma palavra nessa manhã para você que está na live. Se você está aqui. Mas você coloca mais que está marcado. Não, tá, eu vou. É que a gente colocou. Aceite, Senhor Jesus. A Bíblia diz que no Salmo 103 tem um tema, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não ser consumido. Né? Então, no Salmo de Davi, ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça nenhum do seu benefício. Ele que perdoa toda a tua iniquidade e que sara toda a tua enfermidade, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Então nós temos uma renovação como da águia, né? A águia, ela, quando está na velhice, a águia, ela se torna, renova a águia. Como a águia renova? A águia renova. Ela, quando ela está com o seu bico já está bem velho, já bem usado, já não está se alimentando, a águia ela pega o seu bico, ela começa a bater o bico dela na rocha, até quebrar o bico dela, aquele bico velho. Depois ela fica um tempo, aí aquele bico, esse é outro bico novo dela, sabe? E aquele bico novo, e ela fica nova novamente, né? Aí ela renova suas asas, né? As asas dela, ela se bate tudinho, ela vai na montanha bem alta lá, e as asas dela saem, todo dia as asas dela. Todo dia aquelas asas velhas saem das asas da águia, aí vai renovando outras asas novas, né? E depois que renovar, ela começa a voar, a águia. Então é por isso que nós temos que comparar com uma águia. Renovarão como uma águia. A Bíblia diz, olha, vocês, crentes, renovarão como uma águia, né? Vocês serão novos como uma águia, né? Então a águia, ela enfrenta a tempestade, né? Outra ave no céu, quando vem uma tempestade forte, vendaval, ele se esconde entre as árvores, fica acampar nas árvores. A águia não, ela enfrenta a tempestade. E quando a tempestade é muito alta, ela vai por cima da tempestade, a tempestade fica embaixo, ela pega por cima da tempestade. Ela voa. Quanto mais voa, melhor para ela. Né? A águia, ela tem um osso cilindro, né? Ela não se cansa, aquela águia. Então, por isso que Deus comparou
o crente como uma águia na terra. O crente não se cansa, não se fadiga, né? Quanto mais ele busca o Senhor, mais ele tem vontade de voar. E voar o quê? Levar a palavra de Deus, né? Ter alegria no céu, alegria na vida. Às vezes nosso corpo é sujeito a enfermidade, todos somos sujeitos a enfermidade. Né? Então, mas quando recorremos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Deus renova a nossa força. Nesses tempos, esses dias eu estava gripado, assim, meio tossindo. Aí a minha filha disse, bora ao hospital. O senhor diga meu espírito, vou levar no carro no hospital. Não, eu não gosto de hospital, não. Primeiramente eu vou a Deus, primeiro orar a Deus. Se Deus me curar, tudo bem, eu vou no hospital. Se ele me curar, não vou. Aí estava ontem, aí eu orei a Deus, pedi a Deus, tudo. Aí Deus me curou, né? E passou algum remédio, né? Eu fiz assim, aí a minha filha trouxe aquela vitamina C com zinco, né? Tomei. A minha disse, mas isso é bom assim. Mas eu sonhei essa cápsula, né? De efervescente. É cápsula, toma, engolir aquela cápsula. São 60 comprimidos. Aí eu tomei, aí de noite eu sonhei que eu tomava isso aí, sabe? Eu tomava e eu melhorava. Aí de manhã, eu tomei agora de manhã, graças a Deus, me restabeleci, né? Eu estava meio fraco, estou com o corpo batido mesmo, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, né? Então, por isso que a Bíblia diz que aqui, quem faz de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia, né? Então, os jovens se cansam, se fadigam, mas o que espera no Senhor, renovarão as suas forças, né? Que esperam no Senhor, renovarão a sua força. Então, nós temos que ser renovados, Senhor. Quando ele diz assim, quem sara toda a tua enfermidade, toda a tua iniquidade, quem sara toda a tua enfermidade. Então, Jesus sara, Deus sara toda a enfermidade. É como, tem outro versículo aqui, é como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que temem. Então, assim mesmo, quando nós compadecemos do filho, né, nós amamos, quanto mais Deus, né, quanto mais Deus se compadece do que teme, né? Se nós tememos a Deus, nós confiamos e entregamos nosso propósito, nosso objetivo, nossa questão, nossas causas, né, em amor do Senhor. Na causa que o Senhor não possa resolver, mas colocamos Deus em primeiro lugar, né, e outras coisas serão acrescentadas. Então, buscamos a Deus e Deus sucede coisa grandiosa e tremenda e profunda em nossa vida. Sempre eu vejo aqui em versículo em Efésios, quando Paulo falou em Efésios, ele disse, Deus poderoso, ele é capaz de fazer abundantemente tudo além daquilo que você pede, imagina, né? Porque o poder de Deus gera em nós. Então, Deus faz muito além daquilo que pedimos, imaginamos, né? E pensamos, né? Tudo aquilo que Deus dá para a nossa vida. Por isso, nesta manhã, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você está na live nesta manhã. Quero dizer para você nesta manhã, Deus tem prazer e alegria que você possa temer a Deus, glorificar a Deus. Você ter gozo e alegria, gozo, satisfação de servir ao Senhor. E você possa sempre estar ao lado do Senhor e Ele sempre estar ao seu lado. E nunca desamparar ninguém. E nunca deixa alguém mendigar o pão. Deus compadece nossa vida. Aquele que você espera, Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai entrar com providência. Deus vai agir no trabalho seu. Deus vai trabalhar de uma maneira que você não pensa e imagina. Basta você entregar o teu problema
a tua causa na mão do Senhor. Para você é insolúvel, é impossível para você para resolver esse problema, né? Pode ser vida conjugal, financeira, material, né? Mas Deus tem esse problema na tua vida, é grande, mas para Deus não é grande, é pequeno, né? Para você é maior, mas para Deus é menor. Basta você confiar e acreditar que Deus pode fazer um milagre na tua vida nessa manhã. Basta confiar no Senhor e temer ao Senhor e você vai receber a bênção e a vitória. Peça para Deus confiar no Senhor. E tem uma palavra assim, até agora nada tem pedido em meu nome, pedi e receberei para que a vossa alegria seja completa. Então você pede para Deus tudo que pedir no meu nome e para que o Pai seja glorificado no Filho. E se vós me amar, Jesus, guardarei o vosso mandamento. Então, basta fazer e crer, você receberá a bênção de Deus. Quer orar? Vamos orar nessa manhã e apresentar essa questão, essa causa na tua vida, na nossa vida, nesta manhã. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, quero agradecer a Ti nesta manhã, pelo dia de bens e vitórias, Senhor Pai. Quero agradecer pelo só, meu Pai, que nos tem dado, meu Pai Celestial, que está nos fornecendo, Pai, esse ar que respiramos e esse oxigênio que recebemos, Pai Celestial. Quero agradecer por mais um dia de vida que nos desse, Senhor. Quero agradecer pela noite de paz que nos concedesse, Pai. Senhor, estamos de pé, estamos aqui, Senhor Pai, porque nos tem sustentado, Senhor, tem nos guardado, Senhor, tem dado saúde ao nosso corpo, meu Pai, para nós vencermos tudo isso, Deus. Como o apóstolo fala, Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas em todas as coisas sou mais que vencedor por intermédio de Cristo Jesus que me amou. É por isso, Senhor, nós amamos a Cristo, nós amamos a Deus poderoso em nossas vidas, para nos dar prosseguimento, Deus, essa jornada, essa caminhada, essa trajetória espiritual que tu deste colocar na nossa terra, Pai, para nós vencer, Senhor, para nós ser vitoriosos, Senhor, porque acredito, eu creio, Senhor Pai, tu vai abençoar a tua filha, Pai, as tuas servas, Pai Celestial, os teus servos nesta manhã, Pai, que eu possa prontamente, Pai Celestial, levantar, erguer a cabeça dos teus filhos, Pai Celestial, e levantar a sua cabeça, Pai, para que possamos prosseguir, Pai, só confiar em Ti e temer a Ti, Pai Celestial, abençoa nosso lar, nossa família, nossa casa, nossa presença, Pai, porque Tu és o Deus poderoso, Pai, bem-sucedido, Pai, dê saúde ao nosso corpo, Filho, Pai. Muito obrigado, amado querido Deus poderoso, em nossa vida, Deus da glória, porque confiamos e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Por isso, Pai, eu quero agradecer a Ti, Pai, e te peço essas bênçãos, querido Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, agora vamos ouvir a palavra de Deus, o ensinamento, a escola dominical nessa manhã, para que você possa aprender nessa manhã, aquilo que nós estamos aprendendo todo domingo, né? Então, eu chamo o pastor, professor Jônio, para ministrar a palavra de Deus em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e tome posse a sua vitória e a sua bênção nessa manhã. A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Domingo passado nós estávamos falando sobre o dilúvio, falamos sobre a Torre de Babel e falamos o que aconteceu lá na Torre de Babel, a confusão de línguas. Também falamos sobre que a expressão que Deus desceu, que Deus age como formas humanas e em questões do dilúvio, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. E tudo isso são linguagens bíblicas e teológicas que nós estudamos para entender essas expressões. Como eu disse para vocês, existe a teofania, a maneira como Deus se apresenta, e também existe a questão do antropomorfismo e antropopatismo, que também vocês também já ouviram falar.
que são características humanas atribuídas a Deus, como tendo nariz, olhos, ouvidos e todos aqueles sentimentos humanos. Porque Deus é espírito. Ninguém nunca viu a Deus na sua essência. O que nós estudamos sobre Deus são atributos atribuídos a eles, somente isso. Então, domingo passado falamos sobre a Torre de Babel, que houve a confusão de línguas e se separaram. Mas essa divisão de nações já havia acontecido com os filhos de Noé. Sem Cã e Jafé, cada um foi para um lado. Sem são os descendentes dos judeus. Jafé, alguns estudiosos atribuem a nós, os gentios. E Cão, ou Cã, foram que deu os descendentes dos que moram ali naquela região, no continente da África. E alguém atribui até algumas maldições, mas isso não é uma questão que diz respeito ao texto. A gente nunca vai classificar que os que moram na África, na Etiópia, o povo ali que sofre tanto, por causa da maldição que Noé lançou sobre seu filho Cão, que também é o seu filho Canaã. E eles acreditam que é por causa disso aí que o povo sofre lá. Eu acho que deve ser outros motivos e não esse. E não tem nada a ver também com a cor escura. Cão, por ser amaldiçoado, então tá ligado a não sei o que é Caim e tal, aí veio a surgir o povo negro. Também não tem nada a ver essa maldição com cor, como se diz. Então o que acontece é o seguinte, nós, domingo passado nós paramos no capítulo 11 e a gente começa hoje no capítulo 12, que Deus vai agora tratar de um assunto particular, pessoal. Ele vai deixar de lado toda a história de civilização, a história de um povo, uma história geral, para tratar agora só de uma família. Quando nós lemos os capítulos anteriores, a gente leu sobre a civilização de Sete, a civilização de Caim, e sobre Noé e todas as pessoas que estavam ali envolvidas. Só que aqui no capítulo 12 é diferente. Deus vai tratar agora só de uma família, e através dessa família, que é a família de Abrão, por enquanto o nome dele vai continuar sendo Abrão aqui, para depois ser mudado para Abraão, e dando a entender e dando continuidade à linhagem daquele a qual nasceria o Messias, o Cristo prometido. Então o que nós percebemos é o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 11, temos aí quase 2000 anos de história. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, temos quase 2000 anos de história. É quase a quantidade de anos que nós vamos ter no restante da Bíblia. De ver que há mais anos entre o capítulo 1 até o 11 do que toda a Bíblia é escrita. Que não vai dar quase essa mesma quantidade. Então, vou te ver que Deus vai deixar toda essa história de 2000 anos contadas para falar dessa família, que é a família de Abraão, e que de Abraão até Jesus não dá aí, bem dizer, 2000 anos, propriamente dito. Então, isso é interessante. Então, aqui no capítulo 12 diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, aqui no capítulo 1, versículo 1, Deus diz para Abraão sair do meio da parentela e ir para uma terra que ele mostrará. Mas o que é interessante é que ele diz, ele manda sair, mas ele não mostra a terra. É por esse motivo
que Abraão é chamado do pai da fé, porque ele faz as coisas que Deus manda sem ver e sem ter direção. Deus só diz dele, sai do meio da tua parentela, ok, e vai para uma terra que te mostrarei, mas não mostrou. Isso que é interessante, não mostrou. Ele saiu da casa do pai dele e saiu andando até encontrar a terra que Deus vai mostrar. Então isso é fé. Então aqui nós podemos perceber como Deus trata de um homem que morava no meio da idolatria. Alguns teólogos chegam a dizer que até que Abraão era idólatra, e Deus tem esse contato, essa comunicação com ele, e faz ele entender do que se trata o verdadeiro Deus para os falsos deuses. E alguns teólogos dizem assim que não sabem como é que Abraão teve esse conhecimento morando num lugar onde só tinha idólatra, os seus parentes eram idólatras. Alguns atribuem a Sem, pela informação de Sem, porque como ele era Abraão era da descendência de Sem, e Éber era que dava esse prosseguimento, então alguns acreditam que ele tenha entendido sobre o Deus verdadeiro através de Sem, mas isso quem falava era Martinho Lutero. Mas não há assim como saber como ele teve essa compreensão. E aí ele sai, mas não sabe para onde vai. Aí no versículo 2 diz o seguinte: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, porque te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as terras. Era uma outra promessa, que através ele ia sair, mas não sabia para onde ia. Deus ia mostrar uma terra, mas não mostrou. Deus disse que dele nasceria uma nação, e essa nação seria a bênção. Só que ele não podia ter filhos. Estava tudo meio complicado. Mas para quem anda pela fé, tudo isso aqui a pessoa consegue tirar de letra. Porque quem não anda pela fé, anda pelo sentido, anda pelo sentimento. Quem não anda pela fé, ele precisa ver, ele precisa sentir, ele precisa tocar. Quem não anda pela fé. Então vai pelo sentimento, vai pelo sentido. Não, eu quero ver, senão eu não creio. Se eu não tocar nesse microfone aqui, ele não é real. Toquei, então ele é real. Mas quem age pela fé, tanto faz se tocar no microfone ou não, ele crê, sem ele ver, ele crê que existe um microfone. Então Abraão, ele ia por essa fé. Deus ia dizendo, vai, ele ia, fica, ele ficava, eu vou fazer de você uma grande nação, ele só foi crendo. E aí no versículo 3 fala assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então essa daqui é a bênção que Deus coloca sobre Abraão, que automaticamente vai ser transferido para o povo de Israel. Querendo ou não, o povo de Israel é abençoado. Quem abençoa o povo de Israel é abençoado. Quem amaldiçoa o povo de Israel é amaldiçoado. E todas as nações que são contra Israel dificilmente prosperam. Se vocês lerem lá na casa de vocês, jogar na internet, Guerra dos 6 dias, 6 dias, Israel aí quase contra 4 ou 5 nações que vieram contra Israel para destruí-los. Qualquer nação, se fosse o Brasil, já era. Já era. Eram 4 a 5 nações contra Israel. Guerra dos 6 dias. Não estou falando de guerras antigas, não. Guerras modernas, onde tinha bomba, tinha metralhadora, tanque de guerra e tudo. Aviões. E Israel venceu a guerra. Como explicar isso? É um milagre. Tem alguns dos generais que dizem que ele estava encurralado e ele só meio que entregou a vida dele a Deus, que ele ia morrer. Porque já estava cercado
e de repente, aqueles que haviam cercado e que ele achava que ia morrer, vieram se rendendo, com a mão tudo na cabeça se rendendo. Ele foi, pegou todos aqueles inimigos que estavam se rendendo e prendeu e tudo, e depois chegou a reforço e tudo. Aí ele não conseguiu entender. Aí ele perguntou para um daqueles inimigos por que eles estavam se rendendo, se ele estava, bem dizer, sozinho. Os que estavam com ele não tinham condições. Os inimigos afirmaram que ele estava cercado por um batalhão de soldados. Isso é milagre. Isso está na história. Isso não precisa ser, né, de igreja, não precisa ser de religião. Está na história. É relatos. Tem relatos e relatos de situações que Israel ia perder e aconteceu alguma coisa que foi um milagre ali. Então, quando Deus falou para Abraão aqui, abençoaria eu que te abençoarem, amaldiçoaria eu que te amaldiçoarem, é coisa séria. Então é bom a gente não falar mal de Israel, ainda que algum governante lá faça alguma coisa errada, é eles lá com Deus, mas não cabe a nós, porque essa promessa que Deus fez com Abraão sobre a descendência dele está até hoje. Não foi só naquele tempo, não, Deus abençoou e agora Deus cancelou. Não existe isso não. Aquela mesma bênção que foi lançada exatamente para nós hoje. Se você quiser ser abençoado, você tem abençoado. Graças a Deus, tem uma bandeira aqui de Israel. Alguém diz que esse símbolo aqui tem um significado do ocultismo, mas que não é a estrela de Davi. Aí pega alguma referência na Bíblia. Eu não creio nisso. Pessoas querendo trazer ideias contrárias à palavra, claro. Então, é isso que acontece. Então, quando Abraão sai da casa dele, o que foi que Deus falou para Abraão? Sai no meio da tua parentela. Quem deveria sair? Só ele e a esposa dele. Só que ele resolve levar algumas pessoas com ele. E às vezes, essas coisinhas que você acrescenta, além daquilo que Deus não ordenou você fazer, que vai lhe dar dor de cabeça depois. Aí você quer fazer alguma coisa, quer ajudar, e aí Deus fala, não, faz só isso. Aí você fala, não, quero fazer um pouquinho a mais aqui, fora do que Deus mandou, isso traz dor de cabeça. Então Deus manda, Abraão sai no meio da sua parentela, ele obedeceu, saiu, eram pessoas idólatras, ele começa a servir ao verdadeiro, o Deus verdadeiro, e a sua vida prossegue. E aqui no versículo 4 diz o seguinte, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Então ele era obediente. E Ló foi com ele. Ló foi com ele, seu sobrinho. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Harã. E partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Essa terra que os cananeus habitavam é a terra que Deus vai dar para eles. Mas para ele conquistar essa terra aqui vai ser através da guerra. Não vai chegar lá com os cananeus, olha, agora eu cheguei aqui, essa terra Deus disse que é minha e vocês têm que sair. Os cananeus, claro que não iam aceitar, então ia acontecer guerra. E você sabe que na guerra acontecem muitas coisas. Aí no versículo 7 diz o seguinte, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando diz que lhe aparecera, Deus não apareceu a ele como nós entendemos na sua essência. Deus lhe apareceu numa maneira que ele pudesse entender que era Deus. Como se fosse uma teofania, uma aparição de Deus, é quase no caso de Moisés. Deus apareceu para Moisés naquela sarça lá, ardente, que não se consumia. Então Deus aparece a Abraão nesse sentido. Ninguém nunca viu a Deus na sua essência. Nunca, nunca.
E alguns teólogos chegam a afirmar que essa aparição de Deus aos personagens do Antigo Testamento, ele atribui que é Jesus. Quem aparece sempre é Jesus. Alguns teólogos afirmam. Por quê? Porque eles dizem que Jesus é a representação visível de Deus. Alguns teólogos dizem, não, foi Jesus que apareceu ali. Não sabemos se foi com a mesma cara, com o mesmo rosto que apareceu no Novo Testamento. Então, esses teólogos que defendem isso, que dizem que sempre quem aparece é Deus, mas não o Deus Pai, mas o Deus Filho, eles não sabem explicar se é com a mesma aparência que ele apareceu quando ele nasceu da Virgem Maria. Então, isso, quem defende isso? Eu só quero dizer que Deus apareceu, mas não da maneira como nós queremos entender Deus na sua essência. Porque Deus é Espírito. Então não dá para aparecer Deus como nós queremos que ele apareça. Aí no versículo 8 diz o seguinte: e passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão sempre tinha essa comunhão de chegar no lugar, consagrar aquele lugar, ter comunhão com Deus, ter essa aproximação com Deus. Isso é bom. Aonde você chegar, chegou no trabalho, já fala com Deus, abençoe esse lugar aqui, abençoe o meu trabalho, e ok, e vai para frente. Chegou na escola, Senhor, aqui, esse lugar, abençoe aqui nos estudos, tá, vai aqui. Vai para a praia, vai se divertir com os parentes, tudo, e Deus abençoe esse lugar aqui e tal. Eu sei que eu estando aqui nessa praia, eu vou estar na boca de um monte de crente aí, dizendo que eu estou no inferno, mas não é isso. Quem criou essas praias foi tu, essas águas não foi o diabo que criou, e essa areia não foi o diabo, então eu vou desfrutar, vou rolar nessa areia e vou tomar um banho naquela água. Quem criou foi Deus, não foi o diabo. Mas claro que aí quando você colocar uma foto desfrutando da sua alegria naquele lugar, algum crente vai olhar, isso é carne, tá no inferno. Porque é isso que os crentes fanáticos que não leem a palavra de Deus fazem. Atribui tudo aquilo que é de Deus para o diabo. Dizem que é do diabo aquilo que Deus criou. E aí vai, né? A falta de conhecimento leva a isso. Então Abraão não tinha essa dificuldade. Chegou numa terra pagã, que era Canaã, e fez um altar. Chegava num lugar, fazia um altar. Então todo lugar onde chegava era consagrado. Agora não sei porque as pessoas fazem questão de chegar num lugar que Deus criou e dizer, esse lugar aqui eu acho que tem capeta. Então, fazer o quê? Aqui não dá, não. Aqui não dá isso, assim, me arrepiou todo o cabelo. Que arrepiou, tá com frio, bota uma roupa de frio. Ou se tá arrepiando num sol de 40 graus, tá doente. Não tem como. Então as pessoas têm que tirar esse pensamento de que as coisas que Deus criou, quem manda é o diabo. Aí vai da cabeça de cada um. Em qualquer lugar onde você estiver. E se a pessoa é luz e a outra é trevas, se você arrepiar? Aí é contato de magnetismo negativo e positivo. Porque assim, você tem um magnetismo positivo e tu só vê bênção, tu só vê coisas boas, tu só vê crescimento, só vê as coisas de Deus. O magnetismo que está em torno de você é outra coisa. Só que chega perto de você, uma pessoa, até da igreja, não precisa nem ser do mundo, só pensa em desgraça, só pensa em diabo, só pensa em maldade, só pensa em fofoca, só pensa que tudo que faz Deus vai condenar. E sabe aquele peso que quando chega perto de você, você sente, aquele fluido que tem na vida dela, flui para você, assim você se sente assim. Aí você pede até que para Deus ter misericórdia e aí você até conversa com a pessoa. E eu, pelo menos, se eu sentir que o negócio está muito perto de uma pessoa, eu falo. Isso ajuda. Assim, como é que vai a sua vida e tal? Aí a pessoa começa a falar. Eu falo. Sim, é bom. Mas só que não adianta. Mas tem gente que não adianta. Por quê? Por que não adianta? Para muita gente que eles já vieram de um adestramento, de um ensinamento errado, que eles têm que aceitar toda aquela desgraça. É porque a luz não bate com as trevas, né? Não bate. A luz não bate com as trevas. Eu já ouvi pessoas na igreja, não foi só uma,
Tudo que faz alguma coisa assim que dá errado, fala inferno, assim, inferno. E aí depois que é bênção, não tem como, coisa né? ruim. Até deu errado aqui, só foi seu diabo, né? Não, nem é o se é diabo. para falar das pessoas, tem que falar de mim também. Então, antes, hoje não, também, porque eu convivia muito com essa pessoa também, então eu acabava se atribuindo toda a coisa ao inimigo. Qualquer coisa que acontecia, era aquele medo, aquele pavor. Não era uma pessoa assim, sei lá, uma coisa muito estranha que existia dentro de mim. E eu sabia que eu tinha uma coisa muito estranha. E que essa coisa estranha não era de Deus, eu sabia. Mas aí no decorrer da minha vida, né, pela misericórdia de Deus, Deus tirou isso. Pela misericórdia de Deus, mas eu sentia coisa ruim. A pessoa que tem alguma coisa ruim sabe que tem. Porque eu sabia. A pessoa tem uma sensação, tem a sensação. Eu sabia que, tipo assim, eu preciso ser liberta de alguma coisa. E dentro de mim precisava ser liberta. Era dentro. E eu vestia saião, vestia todos aqueles cabelão, tudo, né? Tudo dentro do padrão ético, moral do que aquilo que aí eu sabia que alguma coisa dentro não era exterior, era dentro. Sim. E na minha mente também. E graças a Deus, por Deus, louvado seja Deus, hoje posso dizer que sou liberta. E se alguma coisa vir, alguma coisa assim, eu repreendo, porque não é porque assim. Se é para falar, tem que falar da gente. É interessante isso aí, sobre a irmã fala luz e treva. Jesus fala que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Só que as pessoas, muita gente aí fora, confundem muito o que é ser a luz do mundo. Se a gente for lá na Deus é Amor e eu perguntar para uma irmã lá, me faça a diferença de uma mulher que é a luz do mundo e de uma mulher que está nas trevas. Ela vai dizer assim, olha, para começar, uma mulher do mundo, ela pinta os lábios. E da luz não pinta os lábios. Uma mulher do mundo, ela usa calça comprida. E da luz não usa calça comprida. Uma mulher da luz, aí eu vou para os anos 60, ela não usa nenhum tipo de perfume durante debaixo do braço, é da luz. A que usa é axilas, né? Mentira também. Axilas, aí essa que usa, então não é. A mulher do mundo, ela raspa as pernas. A da luz não, tem que ficar igual o King Kong, tem que ficar toda cabeluda, que é a coisa mais linda do mundo. Então deixa aqui, cabeluda, a gente não pode raspar, mas os homens podem tirar a barba. Os homens podem se depilar aqui, mas as mulheres não podem depilar a perna. Não sei, essa é a ideia deles lá. Então, é isso, irmão. Aí você fala, e onde é que está escrito na Bíblia? Não, mas não é que está escrito na Bíblia, é porque Davi Miranda falou pra gente. Então, pra gente seguir e ser da luz do mundo, a gente tem que seguir esses ensinamentos. Aí você vê que não bate com a palavra de Deus. Então, aí você vai para uma outra denominação que fala assim, a luz do mundo, para ser a luz do mundo tem que ser isso e isso. Aí você vai, tudo bem, você ouve tudo aquilo. Você pode escrever tudo isso. Aí você vai para Jesus. Como é que Jesus lidava com a pessoa que via na luz e para a pessoa que via nas trevas? Ele começava logo com os olhos. Se os teus olhos vê que tudo é treva, então o teu corpo também será treva. Se os seus olhos é luz, tudo que você vai ver será luz. Já começa por uma questão psicológica. Jesus já vem logo psicológico. Aquilo que você vê é o que é. Se eu olho para esse celular que está trazendo essa transmissão ao vivo e fala, isso aqui é do capeta. Minha visão é dizendo que isso é do capeta. Vai ser do capeta. Porque é isso que eu creio e é isso que eu estou atribuindo. Então essa luz aqui vai se tornar trevas. Aí o que é que Jesus falava também? É que começava pelos olhos e começava também pelo que se entendia acerca do que a palavra dizia e acerca do que a maioria dizia. Aí Jesus coloca duas situações para nós. Ou você é ético, ou você é moral. Moral
tudo que a pessoa segue como verdade é porque a maioria diz que é verdade. Ou seja, na Deus é Amor, na Assembleia de Deus e algumas igrejas, diz que a mulher usar calça comprida é pecado. Então tem um monte de gente que crê nisso, muita gente mesmo. Se você chegar no meio desse grupo e tiver todo mundo de saia e você chegar de calça comprida, você vai ser meio que olhada de lado e você vai se sentir desprezada. Porque você não faz parte da maioria. E aquilo te incomoda. Esse incômodo é porque você não está igual. Só que alguém vai dizer que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. É porque você se incomoda. Poxa, só de calça comprida aqui, todo mundo de saia, e além de eu estar além de eu estar diferente, ainda tem alguém me dizendo que eu estou pecando. Se eu colocar uma calça, eu me sinto mal. Assim, aí é uma questão pessoal. Eu não coloco. Depende muito de cada pessoa. Nos Estados Unidos, eu vou tirar pela Assembleia de Deus, eu não sei da Deus é Amor, nunca vi, mas da Assembleia de Deus, nos Estados Unidos, as mulheres se arrumam, se pintam, colocam brinco, veste calça comprida. Aí a gente olhando assim, logo quando eu me deparei com isso, porque a mesma Assembleia de Deus aqui no Brasil é diferente de lá, aí houve um choque para mim, Meu Deus, olha, eles já estão no inferno, né? Eles não seguem, porque aqui no Brasil, as mulheres da Assembleia de Deus, né? Eu, mulher da Assembleia de Deus, eu não faço o que eles fazem. Aí, né, todo aquele ensinamento forte. Mas depois eu vim ver que não é isso. Eu servir a Deus não é... E apesar de que a gente também julga, a gente acaba julgando o outro. A gente acaba olhando, né, e ver tudo isso. Então, e outra vez também que houve um choque bem forte foi quando mais irmãs da África vieram para... Foi que soltou 40. No Embu das Artes? Não. Lá em Belém, foi lá em Ananindeua. As irmãs, quando elas entraram, todo mundo virou assim, ó, parece que a gente estava vendo, né, uma coisa estranha, porque o ensinamento, alguém passou uma coisa pra gente que usar aquelas roupas como elas vieram, né, elas vieram arrumadas do jeito delas, que era da cultura delas, e nós aqui julgando elas, até eu julgando as irmãs. Depois quando uma lá começou, né, ela sentir o poder de Deus, igual sentir o poder que alguém está toda vestida como o assembleano que a gente conhece, e ali Deus usou também aquelas irmãs. Mas o ensinamento que faz com que o outro julgue o outro. Assim, o que acontece é o seguinte, a gente tem que ir pela Bíblia. Quando eu fazia o seminário lá, os pastores da Assembleia de Deus, eu tinha uma matéria Doutrinas e Costumes. Tudo aquilo que eles diziam que era pecado dentro da igreja, lá eles disseram que não era pecado segundo a Bíblia. Era pecado segundo a regra desobedecida da igreja. E foi muito chocante para mim, porque até então eu achava que todo mundo estava no inferno realmente por causa dessas coisas. Então é isso. A gente precisa ler a Bíblia. Toda vez que alguém ensinar alguma coisa para você, você fala, me mostre na Bíblia. Aí você vai ver que muita coisa que é ensinado por aí, tido como verdade, não está na Bíblia. Mas a vida é assim mesmo. Porque todo líder, ele precisa, a maioria dos líderes que seguem uma compreensão de liderança mundana do mundo, ele precisa criar um macete de controle de massa. Ele precisa controlar o povo. Então, ele coloca a única maneira de controlar um povo é colocando proibições. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e se você for ali, se você for naquele outro lugar, então você vai ser chamado a atenção, ou você vai ter uma orientação para não fazer mais isso. Se você continuar fazendo isso, se você está na frente de um cargo que você gosta muito, você vai sair desse cargo. Aí a pessoa fica assim meio, não, poxa, mas eu não queria sair, eu gosto tanto de ser professor, eu gosto tanto de ser regente, e a pessoa se submete. Você chegou no meu... E se a pessoa continua, você fala, ó, Deus fala, né? Ó, não faça isso. Você continua fazendo. Aí tem uma coisa que a gente chama de consciência. A irmã falou assim, eu não consigo me ver
de calça comprida. Isso é genuíno. Porque ela não está falando isso porque ela teve uma ordem de um pastor de uma denominação. Não. Isso é uma coisa dela. Desde criança, né? Desde criança. Então, é uma consciência que ela já colocou que é dela. No caso de Abrão. Abrão aqui, qual era a consciência de Abrão em relação ao pecado? Não existia, Moisés ainda não existia, as leis ainda não foram criadas. Só era consciência. Todos esses patriarcas aqui de Gênesis, eles eram comandados pela consciência do que era certo e era errado. Então, eles colocavam aquilo na cabeça através do que Deus mostrava para ele e eles seguiam. Aí eles não faziam isso e nem aquilo por causa da consciência. Então, a consciência falava com autoridade na vida deles. Hoje em dia, a gente já não leva muito para o lado da consciência. A gente leva pelo que o Espírito Santo nos diz. Agora, o que acontece com muita gente aí fora é que não é nem pela consciência e nem pelo Espírito Santo. É pelo que o pastor proibiu. Aí tem gente que fala assim, não, eu só não uso porque a minha igreja não permite. Aí já está tudo errado. Não, eu não uso isso porque eu não me sinto bem. A irmã foi sincera. Eu não uso isso porque eu não sinto bem. Quando eu coloco, já dá uma agonia, o pai tiro. Tiro. Eu não me sinto bem. Aí é uma questão já pessoal dela com Deus, que exclui qualquer ensinamento fora. Claro que tem algumas pessoas aí fora que eles já foram ensinados assim e eles dizem que é o Espírito Santo, mas tem alguma coisa a ver com o ensinamento que chamam de ideia, na psicologia a gente fala de ideia central. Eu te ensino uma coisa como ideia central e aquilo fica na tua mente. Tudo que tu fizer contrário a essa ideia, surge um pensamento automático. E esse pensamento automático é de culpa ou acusação. Eu falo assim, você não pode usar, digamos assim, um brinco. Esse é o pensamento central. Ideia central, tá lá, você não pode usar um brinco. Aí eu falo, quando eu falo isso, aí já está aqui na sua mente. Quando você coloca um brinco, automaticamente gera um pensamento, que nós chamamos de pensamento automático, ligado a essa ideia. Ah, mas eu não posso usar brinco. Aí você tira o brinco. Mas por quê? Porque eu já consegui inculcar aqui na sua mente que tudo que você fizer contrário àquela ideia central vai afetar a tua vida aqui. Qualquer coisa que tu fizer. Aí o que é que a gente faz hoje em dia? Não adianta a gente falar para a pessoa, não, irmão, não tem nada a ver usar um brinco. Ela pode até dizer, realmente, não tem nada a ver. Ela pode usar uma semana, quando na outra semana falar, não, o Espírito Santo está me cobrando. Às vezes nem é, às vezes é por causa da ideia central. O que a gente faz hoje em dia? A gente ignora o pensamento automático que a pessoa está seguindo, a gente vem aqui para a ideia central. E para desfazer a ideia central, tem que ser a Bíblia, só. Não adianta eu falar assim, olha, teve um irmão que chegou para mim assim, irmão, ele já veio aqui com nós, aqui sentou e falou, mostrou até na Bíblia, em Isaías, que por eu usar assim, uma corrente e tal, ele falou assim, irmão, a Bíblia está falando assim, que Jesus falou, tirai as argolas, tirai as pulseiras, tirai os cordões, está aqui, irmão, tirar os cordões. Deus está mandando tirar. Ele mostrou para mim. Só que, sabe qual foi o erro dele? Que ele parou só no versículo. Eu falei, irmão, tá bom. Continue lendo, irmão. O que é que Deus manda tirar ainda? Aí Deus disse, tirai a bolsa, tirai o cinto, tirai o espelho, tirai o pano de chalé, tirai o vestido de festa. Aí eu disse, irmão, você tem espelho na sua casa? Ele tem, então talvez tem que tirar o espelho. Mas por que essa aí não... Qual motivo Deus estava falando? Porque existia ali uma prioridade. O que é prioridade? É eu chegar a olhar para esse relógio vale mais do que Deus. A gente quer assim, né? Entendi. Você tira Deus. É por esse motivo que existe, a Bíblia fala em 3 tipos de pecado. Transgressão, iniquidade e pecado propriamente dito. Qual é o mais forte?
o mais forte, todos os três são fortes. Todos os três são fortes? São fortes, porque transgressão é quando você tenta tirar Deus do trono e colocar outro Deus. E faz Deus pequeno, né? Faz Deus pequeno, isso é transgressão. Iniquidade é você não respeitar os limites que Deus te deu. E pecado é, como eles falam, que é errar o alvo, é quando você erra o objetivo de servir a Deus e começa a servir outras coisas, você erra o alvo e nessa relação de uma troca entre Deus e o mundo, e aí você cai para o outro lado e você... Então é isso que as pessoas têm que ver. Se você faz uma coisa e aquilo está substituindo Deus, aí é pecado. Agora, aquilo que você faz e é simplesmente para se sentir bem, porque o que é vaidade? Vaidade quer dizer uma coisa vã. Se eu pintio o cabelo só para me sentir bem e eu quero me sentir arrumado, isso não é pecado. Agora, se eu pentio o cabelo com um penteado para inferiorizar o irmãozinho que não sabe nem pentear o cabelo, aí isso é pecado. Aí eu visto uma roupa para me sentir bem, é normal. Agora, se eu visto uma roupa porque ela é de marca, é aquele irmãozinho que comprou no brechó, é pecado. Então, a pessoa tem que saber quando é que a pessoa está fazendo algo e está prejudicando o seu próximo e a Deus. Só que tem denominação que não quer nem... Eu tenho condição de comprar, esse aqui é caro, e aí chego perto daquele que não, né, eles sabem, né? Sim, e aí eu estou, né, me sentindo aqui, estou melhor que você, você não pode, né? Eu também. Então é isso que acontece. Então, o que acontece? Aqui, não voltando um pouquinho na nossa aula, foi interessante esse assunto, porque vai abrir nossa mente a ser... Assim, vaidade também pode se tornar pecado, né? Mas depende. A palavra vaidade, ela é amoral. Sabe o que é amoral? Não. Amoral é uma palavra que ela não é nem boa e nem ruim. Depende de como você coloca ela num contexto. Parece a palavra raiva. A palavra raiva também é uma palavra amoral. Quer dizer que ela não é ruim e nem boa. Depende de como você coloca ela num contexto de uma situação. Digamos, além. Raiva, vou falar sobre raiva. Magoada. Magoada também. Porque mágoa já é o resultado daquilo que alguém fez a você. Aí é relacionado à palavra mágoa, para que você possa sarar isso. Vai ser difícil. Mas só sara com perdão. O quê? Perdão. Ixi. A mágoa só sara com perdão. Agora a pessoa fala, puxa, mas aí você falou uma coisa muito difícil. Eu estou magoada, só que para que essa minha mágoa seja curada, eu tenho que perdoar. Isso. Só que aí, como eu vou perdoar? Aí tem dois conceitos de perdão, um certo e um conceito de perdão errado. E para mim sarar minha mágoa, eu tenho que perdoar. Mas esse perdão, eu preciso saber o que é perdão. Aí, se você entrar naquele conceito de que perdão significa esquecer, já era. Mas se você está ali vendo, Sim, você não consegue. Isso, vamos chegar lá. É por causa do conceito perdão. Digamos assim, a lei me magoa e continua magoando. Eu, para me curar pelas mágoas que ela está me fazendo, eu tenho que entrar com perdão. Ok, isso é fácil. Falar, irmão, você precisa perdoar. Falar é fácil. Agora, só que eu tenho que saber o que significa a palavra perdão. Agora, se eu quero entender a palavra perdão como esquecer, e além me provocando o tempo todo, não vai ser possível o perdão se realizar. Não vai. Porque eu defini a palavra perdão de uma maneira errada. Eu não sei, até hoje eu quero saber quem foi esse teólogo. Eu vou aqui, diante de todos que estão me assistindo, me digam quem é o teólogo, quem ensinou que perdão significa esquecer. Que isso tem prejudicado o povo em geral. Porque é impossível psicologicamente você esquecer uma mágoa. Ninguém esquece. Porque quanto mais você luta para esquecer, mais você cria.
E quanto mais você cria, com mais raiva e ódio você fica. E quanto mais raiva e ódio você fica, você quer se vingar, quer matar, quer fazer qualquer coisa. Então é isso, irmão. É assim, para mágoa, o único remédio é o perdão. Mas não pode ser interpretado como esquecer. Esquece isso. Perdão não significa esquecer. A palavra perdão significa você lembrar do que a pessoa está fazendo, o que a pessoa fez, mas aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Você não traz mais aquilo à tona e você tem um controle. Isso é o perdão. Aí alguém fala assim, mas só que machucou, feriu. Aí que está a grande questão. Pois é. Me fala uma vez que a pessoa foi magoada e não foi ferida. Ou melhor, quando foi que a pessoa perdoou e não saiu com prejuízo? Toda pessoa que perdoa sai com prejuízo. Ninguém que perdoou saiu sem nenhum ferimento, sem nenhuma marca. Todos que perdoaram sofreram e saíram com cicatrizes. Só que quando você olha para aquela cicatriz não tem mais nenhum significado para você. Isso é o significado do verdadeiro perdão. Não significa esquecer, porque a cicatriz está ali. E não é dizer, não estou vendo. Está vendo sim. Magoou o coração? Magoou sim. Aquelas palavras doeu sim. Não dá para mentir. Então, perdoar é você não trazer à tona. É você não dar assim. Você vê a pessoa que te magoou, você lembra da mágoa, mas aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Esse é o verdadeiro perdão. Um exemplo muito simples. Digamos que eu vou na casa da irmã. Olha para a irmã entender o peso do perdão. A irmã tem um vaso lá muito bonito. E o vaso, a irmã comprou por R$5.000. Aí eu passando lá meio que patetando e esbarro no vaso que a irmã comprou por R$5.000. E o vaso vira e pum, quebra. E aí eu digo, meu Deus, irmã, quebrei o seu vaso. Aí a irmã olha assim, não se preocupa com isso não. Eu falei, quanto é que valia esse vaso, irmã? Ela disse, eu comprei por R$5.000. Eu acho que agora, se eu for comprar, deve estar uns R$10.000. Porque era uma coisa raríssima, né? Mas não tem importância não, irmão. Aí a irmã fala assim, eu te perdoo, irmão, por ter quebrado o meu vaso. Eu falei, poxa, irmã, tá bom então. Aí eu vou embora. Quem ficou com prejuízo de R$5.000? Foi eu que quebrei o vaso ou foi a irmã que me perdoou por ter quebrado o vaso? Foi a irmã que ficou com prejuízo, porque eu quebrei o vaso dela. Ela tem um prejuízo de R$5.000. E eu saí sem nada. Mas ela ficou com prejuízo. Ela ficou com as marcas, ela ficou com a cicatriz, mas ela me perdoou. Quando ela me vê por outro lado, ela fala, poxa, tem um irmãozinho ali, em casa lá, meio distraído, quebrou o meu vaso que valia R$5.000. E vai ver aquilo com outros olhos. Não é mais mágoa, por causa do perdão, ela não consegue mais ver a mágoa de eu ter quebrado o vaso dela. Ela me vê com outros olhos. Poxa, irmão distraído, quebrou meu vaso, mas eu perdoei ele. Embora eu fiquei com prejuízo de R$5.000, e eu dificilmente vou comprar um daquele, porque agora está R$10.000 e eu não vou comprar. E ela vai lembrar de toda vez do vaso dela, mas quando ela lembrar de mim, ela não vai lembrar com mágoa, ela vai lembrar de uma pessoa que ela perdoou e que ainda que ela lembre, mas ela não traz à tona. Já não é algo que dói, já não é uma algo que tormenta ela. É porque assim, só para concluir aqui, o que acontece? Tem um texto na Bíblia que Deus joga nossos pecados no mar do esquecimento. Já leu esse texto? Alguns teólogos bobos que não sabem de nada que estão falando, dizem que Deus esquece. Vocês acham que é possível Deus esquecer de alguma coisa? Deus é onisciente, sabe de todas as coisas que ele vai esquecer. Jogar no mar do esquecimento não significa que Deus passou por uma amnésia espiritual. Não. Jogar no mar do esquecimento significa que Deus não leva mais em consideração o tempo de ignorância nossa, do passado. Isso quer dizer que Deus hoje lembra de todos os meus pecados. Ele não esqueceu dos meus pecados,
mas os meus pecados para Deus não tem nenhum significado, não tem nenhuma toma. Então, seguir esse padrão é exatamente o que acontece com nós. Toda pessoa que perdoa não vai sair sem prejuízo. Vai sair sempre com uma marca, com algum sentimento, mas só que aquele sentimento não tem mais poder. Então você vê a pessoa, eu perdoei ela, mas eu não esqueci. Ah, não, então você não perdoou. Claro que eu perdoei, porque eu nunca vou esquecer, psicologicamente é impossível esquecer. Eu lembro, mas só que o que ela fez não tem poder sobre mim. Quando você perdoa aí, assim, você perdoa a pessoa e a pessoa continua ali, ó. Esse é o peso, esse é o peso e o valor do perdão. Porque Jesus morrendo na cruz por todos os pecadores continuam fazendo o que não é para fazer. Aí o que acontece? Jesus vai se vingar deles? Não. Jesus simplesmente já perdoou-os e o que eles fazem não tem mais poder sobre a vida dele. Agora Jesus deixa a mercê das suas próprias maldades. Ou seja, como diz lá em Gálatas, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então é assim, irmão. Se alguém lhe fez uma mágoa e você perdoa que não tem mais poder, e você está em paz com Deus, e essa pessoa continua, ela entra por um outro estágio de que tudo aquilo que ela está tentando fazer ou fazendo vai ser contra ela. Você já não tem mais nada a ver com isso. Só que você não pode se envolver. Você não pode deixar com que ela... É assim, é quase uma aparência de um feitiço. O feitiço pega em crente? Macumba pega em crente? Pega. Não pega, não. Não. Eu vou falar vou falar quando pega e quando não pega. É assim. Em Números, já viu em Números, capítulo 23 na Bíblia, diz o seguinte, que contra Jacó, contra Israel, não há feitiço e nem encantamento, era o povo de Deus. Então, contra nós, não há nem feitiço, nem encantamento, não pegue nós. Quando é que pega? É porque assim, toda vez que você ouve alguém dizer que alguém está fazendo um trabalho para você, isso é intencional. Você está aqui, o feitiço está aqui. Só que para o feitiço pegar, ele precisa se desestabilizar no lado emocional e espiritual. Ele precisa trazer você para a frequência. Quando você fica na frequência do feitiço, alguma coisa começa a dar errado na sua vida porque você criou uma ponte entre você e o feitiço por causa dessa desestabilização. Mas se você é uma pessoa que crê na Bíblia, tem aquele texto, né, contra ti, aqui nem uma arma montada contra ti, qual é aquele? Tem um poder sobre... 54, 17. Fala o que, mano? 54, 17. Se você nem uma arma montada contra ti, não sei se vocês já viram falar, prosperará. Nada. Então é isso, irmão, que a gente está aqui. A gente tem que agora ter cuidado para não desestabilizar nós e trazer para a frequência do feitiço. Uma certa vez uma moça chegou perto de mim e falou assim, a minha sogra está fazendo macumba para mim, cara. Aí eu disse, você acha que eu devo chegar para ela e falar, olha, você está fazendo macumba para mim e não sei o que, e montar o barraco? Eu digo, não, faz diferente. Chega para ela e fala todo dia, puxa, minha vida nunca teve tão boa como antes. E vai falando todos os dias. E ela chegava para a sogra dela, puxa, eu não sei o que está acontecendo. Tudo está dando certo na minha vida. E ia falando, que criou uma confusão na cabeça da sogra dela, que tentou desestabilizar ela para o feitiço. Quem ficou estabilizado foi a sogra dela, e a sogra dela começou a colher realmente a maldade que queria para a nora. Então é isso, quando você souber que alguém está fazendo uma coisa mal para você, tiver certeza, sempre essa pessoa falar, não sei o que está acontecendo não, essa semana está dando tudo certo para mim. Essa pessoa fala, puxa, eu estou fazendo macumba, estou fazendo trabalho para essa pessoa se lascar na vida, e quanto mais eu faço, mais ela cresce na vida. Então uma coisa errada. Isso até faz a pessoa se converter, cara. Isaías 54, verso 60. E aí? Toda arma forjada contra ti não prosperará,
toda língua que usar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, do seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Diz o Senhor, já era. Então o problema está em ser desestabilizado. Não deixa ninguém desestabilizar você e trazer você para essa frequência. Cair vai ter resultado, porque aí entra naquele estágio de crença. Quer falar uma coisa, Helena? Sim, nessa questão de perdoar, também, né, aconteceram coisas na minha vida que eu pensava que eu não ia conseguir perdoar. Sim. Aí o que acontece? Estava naquela crença de esquecer, né? Quando eu ia ajoelhar, eu falava, Jesus, eu quero justiça. Mas dentro de mim, essa justiça que eu queria era que Deus punisse, matasse, que Deus matasse. Deus, é verdade. Talvez seria aquilo lá que eu sentia que Deus precisava fazer. Sabe, Jesus, eu preciso de alguma coisa. E eu falava, Jesus, eu quero que o Senhor entre com justiça. Que o Senhor entre, fazer com que essa pessoa, ela venha pagar. Eu falava isso. E quando o dia que eu tive doente que foi, né, aquela doença, eu me sentia que eu era pior do que aquela que eu queria que Deus punisse. Sim. Eu queria que Deus punisse, e aí veio eu pensar nessa pessoa e falar, Jesus, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo ela, mas também me cura. Se o Senhor achar por merecer me curar, me cura, e se não, me leva, porque eu não aguento mais. Eu não aguento tanta da minha sofrimento, eu dormia, né, naquela coisa toda, o sofrimento da minha vida. Perdoou no sentido de não trazer à tona. Lembra, mas não tem mais poder. Esse é o verdadeiro perdão. A pessoa veio na minha frente, veio me abraçar, e quando ela veio me abraçar, eu senti que dentro de mim eu sentia assim, eu não vou querer o abraço dela. Sim. Porque se eu for abraçar ela, eu vou tudo está dentro da minha consciência. Eu vou ser falsa com ela, eu estou sendo falsa, e para eu não ser falsa, mas no momento que ela veio, né, essa pessoa veio e veio me abraçar, eu automaticamente abracei e chorei e falei algumas palavras para ela de coração. Sim. Foi de coração. E aí hoje em dia, aquilo que eu achava, né, que foi, né, se eu contar para a pessoa, né, a pessoa vai falar, né, que realmente foi coisas horríveis. Mas, no entanto, eu sei, né, e aí é uma coisa comigo, aquilo não me faz mais sofrer. Aquilo lá não faz mais eu chorar. Não tem mais poder sobre a sua vida. Aquilo, né? Sim. Então, e fora outras coisas, assim, que às vezes, né, a gente, por besteira, né, quer confrontar alguém, fica com raiva, né? Aí já entra o poder da raiva, sem ser que alguém fez, né? Aquilo são palavras, palavra vem, palavra vão. E essas palavras, quando a gente também pede para Deus, aí sim, aí que ouve, não tem mais fluido, não tem mais poder sobre a minha vida, eu olhar para aquela pessoa e sentir coisa ruim. Eu não sinto mais, mas quando a gente não entra com Deus no concerto, a pessoa olha para aquela pessoa e olha por quê? Porque dentro da gente, dentro da pessoa, tem coisa ruim. Se eu estou agindo assim, porque em mim tem coisa ruim. Em mim então, para coisa ruim sair, eu tenho que pedir a Deus, Deus faz a obra e aquilo lá não tem mais poder. Não tem mais poder sobre nossas vidas. Isso é um trato. Isso foi uma obra de Deus divina, um milagre divino que aconteceu na minha vida. É verdade. Então, por isso que eu estava falando. A Deus, porque de mim mesmo eu não tinha poder de tirar e de olhar para a pessoa, né? Então, se hoje eu vejo e aquilo não tem mais poder e vejo a pessoa com outros olhos, então é milagre de Deus, porque eu permiti que Deus viesse e fizesse a obra na minha vida. Amém. Então, quando eu estava falando sobre a palavra raiva, que é uma palavra amoral, amoral quer dizer que ela não é boa e nem má, depende como você coloca ela. Além, me faz uma raiva.
E a raiva, ela não é boa e nem ruim. Mas se a minha raiva, que ela fez alguma coisa pra mim, a minha raiva for contra a vida dela e eu querer que ela morra, o sentido dessa minha raiva, ela é ruim, é má. Agora, se a minha raiva é contra a atitude e o comportamento, aí a raiva é boa. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente podia se irar, mas não podia pecar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que você pode se irar contra o comportamento e a atitude de alguém, mas não contra a pessoa em si. Porque a pessoa em si, embora com seus erros, é algo que foi criado por Deus. Então você não pode querer a morte do outro, a desgraça do outro, que aí então essa palavra ira vai se tornar mal. Agora, se você vai se irar contra só o comportamento e a atitude de alguém, aí essa ira aqui é boa. Porque você não está direcionando a pessoa, está direcionando as atitudes e o comportamento da pessoa. E isso é bom a gente saber diferenciar a palavra moral, que é de não, e moral de comportamento. E a gente vai sabendo diferenciar as coisas, porque tem crente que acha que o crente tem que ser bobo. Não, Jesus nunca ensinou nenhum cristão ser bobo. Jesus fala assim, se um soldado te mandar você andar 1 milha, você anda 2 milhas com ele. Você já leu esse texto? Alguém acha que, está lá em Mateus, deve ser de perto do capítulo 6 ali. E alguém acha que Jesus é bobo. Se alguém mandar a gente andar 1 milha, a gente anda 2. Jesus está ensinando a gente a ser besta. Não. No costume daquela época, um soldado ele podia te obrigar a andar pelo menos 1 milha. Isso era a obrigação, era um soldado romano, porque o Império Romano dominava ali, ele te obrigava a você andar 1 milha. Se você quisesse andar 1 milha com ele de boa, tudo bem. Agora, se ele te obrigasse e te desprezasse, Jesus mandava você andar mais de 1 milha, entrava como processo contra o soldado. Então, ele, de certa forma, diz, olha, se ele te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Que aí você vai lá e denuncia ele, que ele teve abuso de poder sobre você, e aí ele vai ser punido, porque o Império Romano, eles tinham as leis deles também. E a tapa no rosto, se alguém te tapa no rosto também. Que alguém acha que também se alguém te der com uma tapa no rosto, você tem que virar outra face. Alguém acha que Jesus está ensinando de ser bobo também. Não. Porque a gente tem que saber o que significa um tapa dada em situações diferentes. Se eu der um tapa no rosto de uma pessoa dessa forma, isso tem um significado. Isso significa que eu sou superior e aquela que está pegando o tapa no rosto é inferior. Agora, se eu der um tapa no rosto da pessoa com a costa da mão, isso significa que eu sou um rei e que aquela pessoa é um rei. Que eu sou um superior e aquela pessoa é um superior também. Então, o que é que Jesus falava? Se alguém te der um tapa no rosto dizendo para você, com essa mão aqui, dizendo que você é inferior, você vira outra, que vai obrigar ela a bater assim. Dizendo para aquela pessoa que ela não era inferior a ela, que ela não era melhor do que ela, que eles eram iguais. Isso significa virar outra face. Virava face, porque se eu batia assim, se eu vou bater no outro lado, eu tenho que bater assim. Para bater no outro lado, nesse lado aqui. Bater nesse lado aqui, eu bato assim. Eu sou superior a você. Bater assim significa que nós somos iguais. Então, o próprio Jesus ensinando nós a lutar pelos nossos direitos e dizer para aquela pessoa, você não é melhor do que eu. Então, crente que trabalha numa empresa em que uma pessoa que se acha que é melhor, e às vezes é, socialmente falando, querer te rebaixar, você tem o direito de dizer para ela, olha, você não é melhor do que eu. Porque talvez você saiba uma coisa que eu não sei, mas eu te garanto que tem coisas que eu sei que você não sabe. Então, quem é superior é parcial. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais diante do Criador. Então, as pessoas leem a Bíblia e colocam a gente como bobo. Pode ver, você chega numa empresa, você conhece um outro crente, você acha assim, poxa vida, que bom, vou trabalhar com um crente. Aí você vai perceber que ele é mais dor de cabeça do que um ímpio. Porque ele tem a inferioridade, ele já tem um espírito de inferioridade ensinado pelo líder dele, que ele é inferior.
E Ele quer também que você seja. E é interessante que esses crentes com quem você trabalha, eles acreditam mais no trabalho de um ímpio que está fazendo direito do que o trabalho que você faz. Eu já tive encarregado pastor. Eu digo, poxa, vai ser bênção de Deus. Foi a empresa que mais que estava, sei lá, esse pastor me perseguiu o tempo todo. E eu dizia, e aí depois, hoje em dia, o que eu faço? Alguém chega lá, eu trabalho na UBS, sou de saúde. Aí aparece crente por lá. Você vai assim, eu sou crente, mas não crente como muitos aí não. Bobão assim, eu sou crente da forma como a Bíblia pede pra ser. Se tiver errado eu falo, e eu não me calo para ninguém. E já boto logo crente, nada, não tem negócio de chegar crente que crente tem que ficar no cantinho chorando, porque no pensamento da pessoa do mundo é isso. E crente aceitou isso. Que quando um ímpio fala, não sei o que, o crente tem que chorar e ir para o banheiro? Não. O que falou vai ouvir também. Alguém fala, nem parece que você é crente. Você acha que crente é bobo, tem que ouvir? Não. Nenhum personagem da Bíblia ouviu calado. Só Jesus que ficou mudo na hora que era para ficar mudo. Mas quando Pilatos falou para ele assim, eu tenho poder para te soltar, Jesus ficou calado? Jesus, não. Jesus falou, não. Todo o poder que você tem foi o meu pai que te deu. Então Jesus só ficava calado na hora que era para ficar, mas na hora que era para falar, falava. Então isso é importante. Então aqui no livro de Gênesis, que nós lemos aqui que Abraão saiu da sua terra, ele tem aqui uma questão de crise financeira e ele vai para o Egito. Quando ele chega lá no Egito, ele leva a mulher dele lá para o Egito, vai com o sobrinho Ló, e Faraó olha para a mulher de Abraão e deseja ela. E Abraão, já sabendo a cultura daquele lugar, fala para ela assim, olha, quando alguém chegar lá, não diz que você é minha mulher não, que você é muito bonita. Você é muito bela. Se você disser que é minha mulher, eles vão me matar e vão ficar com você. Então você fala que é minha irmã. Por quê? Porque na cultura egípcia, um homem não podia pegar a mulher do outro, porque era a punição de morte. Aí o que ele tinha que fazer esse homem para conseguir a mulher do outro? Ele tinha que matar primeiro o marido para ficar com a mulher. Era a cultura egípcia. Então, Abraão, sabendo da cultura egípcia, disse que ela é irmã. E na verdade ela é irmã, mas é meia irmã, então ele fala meia verdade. Isso está lá no capítulo 20, versículo 12, lá que aí depois ele explica que é meia irmã, que era por parte de pai, não por parte de mãe. Que Saraí era... Então fala aqui, havia fome naquela terra e desceu Abraão lá para o Egito. Aí depois que ele fala que é a irmã dele, Faraó pega Saraí e leva lá para o seu harém, onde estavam suas esposas. Só que Deus, nós não sabemos como Deus se revelou a Faraó, dizendo que ele está fazendo alguma coisa errada, e começa a aparecer alguns chamam de tumores, furúnculo, outros chamam de dermatose, começou a aparecer isso na pele lá do povo ali. E Faraó chama a Abraão e disse, mas não disse que é a sua mulher? Tá aqui, eu acho que é o versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó a sua casa com grande praga, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Versículo 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste que se é tua irmã. Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a sua mulher e tome, vai-te embora. E Faraó deu ordem aos homens para arrepender Abraão, para acompanhar ele e todo mundo embora. Então ele questiona, mas por que você não falou que ela era a tua mulher? Mas como ele podia... Falado, né? Mas aí se ele fala, você sabe que na cultura... parece que Deus não poderia livrar ele? A gente tem que ver o que acontece na história, na cultura judaica, na cultura da própria história. Aqui fala que existia esse costume no lugar, ele seguiu o costume. Mas por mais que existisse essa cultura... Mas ele não mentiu também. Ele tinha Deus. Ele falou meia verdade. Eu sei, ele tinha Deus, mas ele não mentiu. Ele falou meia verdade. É verdade. Porque Então, será que Sara foi mulher do faraó? Ou só levou para lá. Agora, como diz a pessoa em quatro paredes, a gente não sabe o que aconteceu. Só sabe que foi. É verdade. Só sabe que levou para lá. Agora, É verdade.
Isso aí é muito pessoal. Não sabemos aqui. Mas tem um caso lá de outro lá que ele foi para outro lugar e o outro não tocou. Lá está dizendo, lá, Abraão, não sei se era Abraão já, ele foi para outro lugar, também que ele falou novamente que era irmã dele. Né? E lá diz que lá ele não chegou a tocar nela. Aqui não fala nada. Aqui não fala nada. Vai ser no outro lá, vai ser no 20 lá, fala que ele foi para outro lugar, ele usou o mesmo argumento, que ele achava que lá também era a mesma cultura de que se matava o marido para ficar com a esposa. E aí lá diz que lá não chegou a tocar. Mas aqui em Gênesis, aqui no caso do Egito aqui, não tem nenhum registro que ele não chegou a tocar, não sei. Só fala assim que ele foi punido por causa da mulher de Abraão. Então aqui, aí fala esse evento aqui que foi do caso de Abraão no Egito. Ele sai de lá, ganhou algumas coisas, alguns presentes desse faraó, mas depois ele saiu. Depois também o faraó também foi abençoado com algumas coisas. Aí no capítulo 13, fala Abraão e Ló se separam. Aqui nesse evento aqui é muito interessante. Como Ló tinha o seu rebanho, e Abraão tinha também o seu rebanho, e o espaço de terra era muito pequeno. Abraão e Ló viviam de boa. Sempre os patrões vivem de boa, né? Os funcionários que se... Os funcionários que brigam lá para... porque do meu senhor e não sei o quê. E começou os pastores de Ló, os pastores de Abraão, começaram a brigar entre eles e a briga era feia. Aí o que foi que Abraão fez? Chamou o seu sobrinho e disse o seguinte: a gente é parente, a gente não vai brigar, deixa aí os peão brigarem aí embaixo. Sempre assim, a gente é patrão aqui, é empresário, deixa eles brigar lá embaixo, vamos resolver aqui. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se for para a direita, eu vou para a esquerda. É o seguinte, por direito, quem é que deveria escolher? Abraão, que era tio. Mas ele age pela fé e diz para Ló: escolhe o lugar. O lugar que se você for lá para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, olha a diferença de quem age por fé e quem age pelo sentido, pelo sentimento. Abraão usa a fé, diz: olha, escolhe. Ló, isuludinho, olha para as grandes campinas, né? Lá de Sodoma e Gomorra, verdejante, quase semelhante ao Éden, e diz assim: olha, escolha aquilo lá, tudo verdinho, tudo bonito. Abraão, que agia pela fé, olhou assim: ok, pode ir para lá. E ele foi para lá, foi para um lugar muito bom para os animais dele lá, com os pastores. E novamente Abraão vai para um lugar e fica lá nesse lugar e faz o que é para se fazer, e Deus fala novamente com Abraão: eu vou te dar uma grande nação e vou fazer de ti um grande entre as nações, e a promessa continua, que através de Abraão nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele manteve ali. Deus está protegendo essa família, como eu te falei. Quando estava falando só de criação e tudo, e agora está falando só da família, Deus está protegendo e está fazendo tudo. E ele não ficou implorando a Deus, ele não ficou implorando a Deus por causa de direitos. Aí depois que eles vão para lá, fica lá, acontece o quê? No lugar, exatamente no lugar onde Ló escolheu, aqui no capítulo 14 de Gênesis, achando que estava numa paz, já estava no paraíso, escolheu pelos olhos, não pela fé. Acontece que uma guerra lá. Olha o que diz aqui no capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elasa, Kedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Zion, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Edimá, e contra Semeb, rei de Zeboim, contra rei de Bela
esta é Zoar. Então, 4 reis fizeram guerra contra 5 reis, que eram da região lá onde estava Ló, conseguiram vencer a guerra. Ló, que achava que estava bem na foto, foi capturado por esses reis. Olha para te ver só. Se Abraão tivesse escolhido pelos olhos, ia para lá, ia estar nessa mesma situação. E Ló foi levado cativo. Quando Ló foi levado cativo, veio a notícia para Abraão: olha, não houve aquela escolha que você falou que os pastores estavam brigando? Abraão, sim, estou sabendo da escolha. Ele escolheu ir para um lugar melhor, segundo a vista dele. Eu vou pela fé, porque eu creio que Deus vai nos dar essa terra aqui. Sim, ok. Vieram os reis lá, porque não quiseram pagar os tributos a esse rei, e levaram todo mundo cativo. E o seu sobrinho foi também, Abraão. E aí, você vai fazer o quê? O que é que Abraão fez? 318 criados na sua própria casa, com a ajuda de outros lá, foram lá e venceram a guerra. E trouxeram Ló de volta. Quando ele traz Ló de volta, aparece um homem na história, do nada, que a gente não sabe a genealogia dele, a gente não sabe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, de onde ele vem. Só diz que ele era de Salém, conhecido como Melquisedeque, que vem abençoar, vem falar. E Abraão, ele pega do espólio de guerra e dá o dízimo. Ele dá o dízimo e o restante das pessoas que foram com ele, ele não tira nada. Deixa lá o que as pessoas ganharam. E teve alguns reis aqui que tentaram realmente dar a Abraão uma parte que cabia a ele. Ele falou: não, eu não quero nada para vocês depois não ficarem dizendo aí que vocês fizeram eu ficar rico. Mas aqueles que foram comigo para a guerra, para libertar meu sobrinho e outros reis, vocês dão uma parte para eles. Aí o que fala aqui Melquisedeque? Capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E então de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ok, Abraão deu o dízimo. Esse dízimo que Abraão deu era espólio de guerra. E esse dízimo que Abraão deu, a Bíblia não relata, mas foi só uma vez. Bem que as igrejas aí cobram todo final de mês, a pessoa tem que dar, né? Como obrigando a pessoa a dar. Ah, não, mas só que o dízimo foi antes da lei, irmão. Certo que Moisés pediu, assim, para que dá o dízimo, que seria para os levitas, para o órfão, para o estrangeiro. Mas antes de Moisés existir, Abraão também deu o dízimo. Jacó também deu o dízimo, sim, claro. Abraão, se a gente for pegar, dar o dízimo baseado no que Abraão deu, a gente primeiramente tem que fazer o quê? Tem que fazer uma guerra com alguém por aí. Tem que dar todo mês, né? A igreja que eu tô tem que dar todo mês. Então, mas só que aqui a Bíblia fala que Abraão só deu uma vez. E assim mesmo, esse dízimo que ele trouxe foi de uma guerra. Derramamento de sangue e tudo. E deu, como agradecimento, ok. Mas a Bíblia não fala que ele dava todo mês. Então é isso. Se a pessoa quiser dar todo mês, amém. Mas tem que ser uma coisa da pessoa. Ah, não, eu quero dar porque eu senti de dar. Agora, querer usar a Bíblia, dizer, não, irmão, você dá porque Abraão deu o dízimo. Tá bom, irmão, vou seguir o exemplo, só deu uma vez, e aí? Lá pastor, lá na igreja que eu tô é assim. Dele me falou, né, que lá, se eu não tô dando dízimo. Sim. Ele tá dando. Mas sim, ele dá do jeito. Ah, sim, não, tá certo. Aí, se a gente, eu e ele não der, nós temos que pegar dos filhos para dar. Eu falo, lógico que não, tá errado. Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque biblicamente não tem como mostrar isso. É assim, irmão, cada igreja faz o que bem quer e acha que é certo. Mas a gente que segue a Bíblia como manual para a nossa vida tem que estar aqui. Porque se todo mundo falar o que quer e fazer o que quer, a Bíblia para que serve? A Bíblia não está aqui para nos orientar, né? Então esse negócio de
obrigar a pessoa a dar o dízimo, existiu só uma única vez isso na história, quando era o povo de Israel. O povo de Israel era obrigado a dar o dízimo. Por quê? Porque quando Abraão teve seus filhos, aí de Jacó veio as 12 tribos, e essas tribos iam conquistar a terra porque Deus tinha prometido a Abraão. O que aconteceu? 11 tribos conseguiram terra, e uma única tribo não recebeu terra, que seria a tribo de Levi. Então o que a tribo de Levi ia fazer? Ia só cuidar do templo, da parte litúrgica, das cerimônias, e ia carregar também os objetos do tabernáculo. Então Deus disse que essas 11 tribos tinham que dar o dízimo para sustentar essa tribo. Então era uma tribo, era bastante gente. Eles tinham que tirar 10% do que eles plantavam, levavam lá, ó, tá aqui, minha parte, para não faltar o alimento para os filhos de Levi. E além dos filhos de Levi, tinha que sustentar também o órfão, o estrangeiro e a viúva. Então tinha a tribo de Levi, tinha mais 3 classes de gente. Então eles tinham obrigado, porque se eles não dessem, essa tribo passava fome. Então era mandamento de Deus. E Deus dizia que se não der, eu vou mandar o gafanhoto, o migrador, devorador, cortador e tudo, que alguém diz que agora o devorador é demônio, né? Mas não, era um gafanhoto, que vinha sobre a plantação, e além de vir o gafanhoto, eu não vou abrir a janela do céu, e não vou derramar chuva, e vai vir miséria. Então era obrigatória. Quando Jesus veio ao mundo, ele em nenhuma parte ensinou que era obrigatório dar dízimo. Mas para o povo judeu continua sendo o dízimo obrigatório. Hoje em dia, um judeu, ele não paga dízimo. Interessante, o judeu que foi ensinado por Deus obrigatoriamente a pagar dízimo, não paga hoje. Por quê? Por que ele não paga hoje? Eu conversando com o judeu. Por que você não dá o dízimo? Ele disse, sabe por que eu não dou o dízimo? Porque a gente dava dízimo naquele tempo, porque tinha um templo, tinha um sacerdote, aí tinha um sacrifício. Então a gente levava o dízimo para o sacrifício, para o templo e para o sacerdote. Mas só que esse templo ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Eles estão querendo levantar um templo para voltar a pagar dízimo e tudo. Como não tem templo, então eles não pagam o dízimo. E eles não conseguem entender como é que a igreja aqui no Brasil ou em outros lugares, que não tem templo, mas alguém fez uma casa e diz que ali tem que levar o dízimo. Eles acham estranho isso, porque a Bíblia fala que é para o templo, ainda é para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva, e para essa tribo de Levi. E hoje em dia, muitas igrejas aí colocam isso. E aí, outra coisa, se você não der, aí vai o devorador lá e faz o seu filho adoecer, você perdeu o emprego, isso tudo maldição. É isso mesmo. E se a pessoa crê nisso, como eu falei, desestabiliza a pessoa e acaba crendo. E aí acontece, mas não porque não deu o dízimo, é porque creu naquilo e foi desestabilizado. Aqui. Eles usam também uma passagem que Jesus usou, que dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Não, ele usa isso aí, mas isso é bem fraquinho. Eles usam mas dai de César o que é de César de Deus. O que aconteceu ali? Perguntaram para Jesus, é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus fala assim, alguém tem alguma moeda por aí? Aí Jesus pegou uma única moeda, ele diz assim, e finge, na imagem que tem aqui na moeda. E pega uma moeda, só ele não pega 2 moedas, ele não fica assim com 2 moedas, ele pega uma moeda e fala, o rosto de quem está aqui esculpido é de quem? Aí alguém, de César. Aí ele pega assim, dai de César o que é de César, dá a moeda, devolve a moeda. Só que ele não está com outra moeda, aí ele faz, depois fala, dai de Deus o que é de Deus. Alguém já acrescentou. Alguém já acrescentou uma outra moeda, mas ele pega só uma moeda. Então, aí essa outra moeda é de Deus que eles falam. Mas só que ele pegou só uma moeda. Se ele pega 2 moedas, tudo bem. Aí esse aqui é de César, essa moeda aqui é de Deus. Mas ele pega uma moeda, então o que é de César é moeda, dinheiro. O que é de Deus não é moeda nem dinheiro, é nossa dedicação, comunhão, fidelidade, isso é de Deus. Só que eles interpretam assim. E tem outra coisa também que ele interpreta também, que ele diz lá que é em Mateus 23, 23, que Jesus fala com os judeus, ele fala assim, vocês
dão o dízimo do cominho, da hortelã, e vocês deveriam, fala sua misericórdia e amor, vocês deveriam fazer isso e fazer aquelas, dizendo entender que era o dízimo. E realmente, Jesus está falando que ele tem que dar o dízimo. Mas só que nesse tempo que Jesus estava falando que o judeu tinha que dar o dízimo, ele está falando para um judeu que tinha templo, tinha sacerdote e tinha sacrifício. Então era normal Jesus falar, você tem que dar o dízimo, porque é mandamento de Deus você dar o dízimo, está falando para judeu. Mas só que em 70, quando Jesus morre na cruz e é ressuscitado, 40 anos depois que o general Tito chega lá e destrói o templo de Jerusalém, os judeus se espalham pelo mundo e eles não têm templo até hoje, e não tem sacerdote, não tem mais nada, eles não dão dízimo. Mas só... E esse dinheiro não era para crescimento? Não era para comprar carro do ano, nem mansão. Não era crescimento, era para todo... Não, era para a pessoa necessitada. Que era para o necessitado. Era como diz, desenvolvimento, ali, tudo para beneficiar a pessoas que Deus determinou. Né? Sim. Aí outra coisa, a irmã... Seria administrar, seria era para ser por necessitado, fazer alguma coisa no tempo, mas era mais, o foco era o necessitado. A irmã deve ter ouvido as igrejas, Assembleia de Deus, leio muito. Antes de tirar a oferta, ali assim, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso. Olha, se você ler o contexto desse texto, que não lê, só lê essa parte. Porque Deus ama o que dá com... Aí ele para assim, aí toda a igreja, com alegria. Mas ele não lê o restante. Que ali também é uma situação. Quem está falando ali é o apóstolo Paulo. Mas só que aquele que dava com alegria, tinha que dar sem tristeza, realmente. Tinha que ser com alegria e sem necessidade. Mas para quem? Aí você continua lendo, aí fala assim, como está escrito, distribuiu aos pobres. Então toda vez que você tira uma oferta, embora você faça alguma coisa na igreja, mas o foco é o necessitado. É o necessitado. Se não for necessitado, esse texto eles estão lendo de uma maneira, interpretando errado, para benefício da organização. E é errado. E pode ver, tira a oferta, mas quando pede para comprar uma cesta básica, ninguém vai lá no cofre da igreja e tirar o dinheiro. Manda alguém fazer lá uma coleta e comprar a cesta básica. Está errado. Aquele dinheiro que foi tirado... Não, já era, esquece. Não pode nem falar. Se você falar, irmã, e o dízimo que nós tiramos aqui? Aí fala, e eles criticam, eles ficam até com raiva de você. Olha, irmão, eu ia para a igreja daqui, né? Sim. Eu ia, mas eu ia. Sim. Aí eu peguei e parei de ir, porque assim, nós estávamos com os meninos tudo pequeno. O Gustavo estava bem firme indo, né? Aí a irmã também falou uma palavra lá para ele, não gostou. Aí falou, já chegou esse menino danado. Porque criança é danado mesmo, né, irmão? E danado é uma palavra de maldição, que danado quer dizer condenado. Aí ela falou isso, irmão, nunca mais ele foi. Aí eu vendo, assim, nós precisando, com possível criança pequena, aquela luta, nunca... Um irmão de lá falou assim, olha, o irmão, vou ajudar você numa cesta, numa coisa, nunca, irmão. Aí eu falei assim, pra mim, eu vou ficar fazendo o que aqui? Não eu peguei e saí, e ele continuou lá, e eu saí. Sim, mas ele continuou lá, mas sempre com porque ele precisava de força. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não vou falar que é coisa do capeta ali, mas parece que tem um espírito ali que você vê o errado e não consegue sair. Olha, eu passei quase 40 anos, não, mas quase 30 anos ali querendo me libertar daquela igreja, dessa Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que é a missão. Eu lutando, não conseguia. Por quê? Eu pensava assim, pô, se eu sair daqui, eu não vou mais ensinar nos seminários da Assembleia de Deus. Eu não vou ter a regalia que eu tenho, não vou ter mais a consideração que eu tenho, porque o marketing que eles fazem aí deles mesmos é muito grande. Os obreiros não querem perder esse marketing. Então foi difícil. Eu agradeço primeiramente a Deus e a minha mãe. Senão até hoje nós estávamos lá, né, pai? Aí meu pai queria se libertar daquilo ali, mas não tinha força. Era uma coisa muito forte. Então o que acontece? Minha mãe meteu a cara e começou a dizer... Eu vou falar para você, meu pastor. É a pessoa, quando falar meu nome dele lá, saiu de lá, parece que saiu, voltou e voltou mais
Pior, viu? Sim. Pior, não é assim, né? Sim, Depois frio. A maioria do que volta fica até pior, porque teve outros que saíram, Deus abençoou, foram consagrados a evangelista, voltou para lá e está como obreiro. E ele via muita coisa errada. Aí aquilo dele, ele perdeu o foco do amor disso aqui. Ele via os grandão com muita coisa errada. Sim. Que ele perdeu o foco disso aqui, ó. Perdeu o foco disso aqui. Perde o foco. Aí se perdeu o foco aqui, aí a pessoa já não, aí generaliza tudo, já não quer mais nada com Deus, aí fica difícil, fica muito difícil mesmo. Então, o que é que a gente pode fazer para essa pessoa? Só orar para que Deus venha abençoar. Então aqui a gente vai finalizar aqui no capítulo 15. O que acontece? Deus tem uma nova conversa com Abraão, capítulo 15. E fala assim, olha, eu vou te dar um descendente. Abraão, mas eu estou velho, minha mulher também não pode ter filho. E Abraão parece que meio que se estressa um pouco com Deus. Deus fala assim, faz para ele assim, o seguinte, pega aí um animal, parte no meio. E pega uma vara, e pega um pedaço do animal, coloca aqui nessa vara, e outro pedaço do animal coloca nessa vara aqui. Um animal partido. E pega 2 pombinhas, mas as pombinhas não repartiu e colocou numa vara. Então, vocês conseguiram me entender? Os animais estavam partidos no meio, tinha um caminho. Isso quer dizer que era um juramento que uma pessoa fazia com a outra. Nós vamos passar junto aqui no meio dessas partes desses animais partidos ao meio, fazendo um juramento. Aquele que não cumprir esse juramento vai ser partido no meio, vai morrer. É juramento de sangue mesmo. Aí Abraão faz o que Deus mandou. Parte lá os animais, deixa lá e fica lá esperando Deus aparecer. Para eles passarem junto, né? Para manter o pacto entre Abraão e Deus. Só que demora e vem lá os pássaros querendo comer os animais que estavam lá. E Abraão enxotava lá os pássaros e estava naquela luta doida. Até que ele caiu no sono, dormiu e ficou nas partes lá. Aí aconteceu alguma coisa lá que Deus desperta ele do sono, ele abre os olhos e Deus, através de uma tocha, passa sozinho no meio das partes divididas, sem ele. E ele fica assim, aí Deus fala para ele que ele estava fazendo um juramento com ele passaria sozinho, Deus passaria sozinho, que iria realmente cumprir tudo aquilo na vida dele. E que tudo aquilo que ele havia prometido, e que aí ele fala, que aí olha para o céu, ele olha, então, olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, você não vai nem conseguir contar. E ele realmente foi algo que Deus fez na vida dele que ninguém conseguia contar. Então é genial, porque até então Abraão só tinha um pensamento: eu não vou ter filho. Quem é o descendente da minha casa? Eliezer. Ou Eliezer ou Eliezer, depende de como quer pronunciar. Esse vai ser o herdeiro da minha casa, porque é um que trabalha comigo há anos. Ele que vai ser o herdeiro. Deus falou, não, negativo. Quem vai nascer de ti, através de Sara, vai nascer de ti aquele que eu tenho prometido, que é Isaac. Então aqui no capítulo 15, Deus cumpre essa promessa e fala com ele. Como ele fala aqui no versículo 9 do capítulo 14. Toma um novilho, uma cabra, um cordeiro. Toma um novilho, uma cabra e um cordeiro. Cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. E ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: sobe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 400 anos que fala aqui, ele arredondou, mas o povo de Israel lá passou 430 anos, que aqui na profecia ele arredondou para 400 anos.
E mais também eu julgarei a gente que sujeitar, né, que vier 10 pragas sobre o Egito. Quer dizer, aqui, deu que a pôr do sol, aí que no 17, capítulo 15 e 17, que Deus faz que passa sozinho. E sucedeu que ao posto o sol, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. Aí os queneus, quenezeus, candomeus, eteus, ferezeus, refaim, e amorreu, cananeus, igaceus, jebuseus, todos iam ser conquistados por Deus. Então eu finalizo dizendo a aula é o seguinte, que Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão. E eu quero dizer que, embora você seja infiel, Deus é fiel. E se Deus te prometer alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus te promete uma coisa, Ele não entra em dívida com você. Ele simplesmente vai cumprir o que prometeu. Se eu te prometer alguma coisa, automaticamente você vai me cobrar, porque eu posso cumprir ou não cumprir, porque eu sou homem e carne. Mas com Deus é diferente. Quando Deus promete, Ele não é aquele Deus que é infiel para não cumprir. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. E na próxima aula, nesse domingo agora, eu não estarei aqui, mas não sei se meu pai vai ensinar alguma lição, vai chamar algum irmão para ensinar uma lição, porque eu vou estar numa formatura aqui, na formatura aqui do John, lá na IPMIL. Aí vai começar 9 horas lá, então eu tenho que estar bem cedo lá. Aí esse domingo agora, pai, eu não vou estar aqui na escola dominical, mas o senhor pode chamar algum irmão aí para ensinar, ou o senhor mesmo ensina alguma coisa, só ver aí os irmãos e a gente passa para frente. Então, quando eu voltar, eu começo aqui em Gênesis capítulo 16, que vai falar sobre a serva e Saraí. Ela que dá a ideia, o marido dela ficar com a escrava, depois essa mulher começa a dar dor de cabeça, não dá certo, duas mulheres. O homem não dá conta nem de uma mulher e arranja duas, e essas duas nunca vão se unir, aí começa aquela briga besta, e aí nasce um menino que não era para nascer, que é Ismael, aí depois nasce Isaac, aí depois nasce dois povos, um povos árabes de Ismael e Isaac dos judeus, e até hoje estão em guerra aí, e nunca vão ter paz, porque todo mundo acha que tem direito à terra. Tudo por causa de algo impensado aqui, que Saraí disse: não, pode ficar com a minha escrava aí. E Abraão, também achando que ia ajudar a Deus, e acabou ficando com a serva. Então a gente vai falar sobre esse caso aqui, de Saraí e Agar, que era a escrava de Abraão. Vou passar aqui dizendo para o meu pai finalizar aqui a escola dominical. Chegamos no final da etapa, da escola dominical, esse domingo, graças a Deus. Aprendemos a falar de Deus esta manhã, graças a Deus, por aquilo que o Senhor realizou, né? Agora resta nós orarmos. Hoje nós temos um culto de família hoje. Vai ter alguma coisa que os irmãos vão fazer aí, se tirar até as cadeiras aqui, né? Vai ser como é que tá o nome? Pode falar, peça, né? Peça. Peça. Uma apresentação. Uma apresentação, que eles vão fazer alguma coisa, não sei, eles que estavam ensaiando aí. Tá. Então vamos orar. Só curva a sua cabeça. Amado Deus, Cristo Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai Celestial, pela grande bondade e misericórdia, pelo Teu grande amor para conosco, meu Pai. Muito obrigado, Jesus querido, pela aprendizagem que nós temos nesta manhã, que aprendemos Tua palavra, Celestial. Abençoa Tua filha, Pai Celestial. Nas manhãs está aí presente, meu Pai Celestial. Abençoa sua esposa, abençoa sua família, Pai. Sustente Tuas mãos, Pai. Entra com providência no lar da Tua filha, Pai Celestial. Ajuda a vitória, Pai, da força, meu Pai. Senhor, pela crescência da sua fé, pela vencer todo obstáculo, toda barreira, Pai Celestial.
Oh Deus, que ela possa ver, meu Pai, contemplar para o seu joio, Pai, a vitória dela, Pai Celestial, no seu lar, na sua casa, meu Pai Celestial. Eu acredito, eu creio, Pai, no milagre que tu pode fazer na vida da tua filha nesta manhã, Pai, que ela possa ser uma vencedora, uma mulher guerreira, uma mulher vitoriosa, Pai Celestial. E vem, meu Pai Celestial, bença sobre a sua vida, Pai Celestial. Abençoa Dalva, abençoa meu Pai John, abençoa o Jônio, meu professor, abençoa a amiga que te fala, abençoa toda a nossa família, nosso lar, nossa casa, meu Pai. Abençoa minha esposa, Pai Celestial. Sustentar, a nossa vida, tua mão. Dá saúde ao nosso corpo, meu Pai. Para que nessa noite estamos aqui, Pai, para fazer a tua palavra, fazer a tua vontade, o teu querer, meu Pai, como deseja em nosso coração, Pai. Eu quero agradecer, Pai, nesta manhã, por tudo que você disse, Pai, neste momento, Pai, para a glória do teu nome, Pai Celestial, que tu possa receber as nossas vidas, Pai, esse pequeno sacrifício, Pai, seja voluntário na tua presença, Pai Celestial. Rogamos, Pai, e pedimos essa bênção que Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe as irmãs que estejam presentes nesta manhã.